Fala, senhores! Vamos para mais uma questãozinha aí. A figura 1 representa uma molécula de DNA que se assemelha a uma escada contorcida. Isto é, tem um formato de dupla hélice. Analisando quimicamente o DNA, apresenta duas fitas completamente unidas por ligações existentes entre os pares de bases nitrogenadas que podem ser adenina, citosina, timina ou guanina. Considere que as suas duas bases nitrogenadas, B1 e B2, então ó, B1 e B2, representem na figura suas fórmulas estruturais, sejam ligados por uma ou outra apenas pelas ações da força elétrica F1, F2, F3 e F4. Decorrente das combinações, aí os caras falam H, N, N, tal e coisa. Mostrando em destaque as combinações sejam paralelas entre si. Sabendo que a intensidade de F1 é 8 vezes 10 a menos 9 N, F2 3 vezes 10 a menos 9 N, F3 2,7 vezes 10 a menos 9 N e 6,4 vezes 10 a menos 9 N. É considerados possíveis pareamento entre as bases nitrogenadas do DNA. As bases B1 e B2 são respectivamente. Galera, eu sei que a gente está em física, mas a gente vai ter que lembrar um pouquinho de biologia, até porque se vocês querem passar, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa. Então vamos lembrar um pouquinho de base nitrogenada. Lembra que a gente tem as pirimidinas e a gente tem as purinas. Beleza. Eu gostava de lembrar do macete do Kekel de água pura, então eu sei que A e G são purinas. Logo, o que sobrou é o que? Citosina e timina. Concorda comigo? A gente está falando de DNA. E lembrando disso, a gente lembra que timina tem que se ligar com quem? Com a adenina. E citosina ligar com quem? Com a guanina. Certinho? Então, só para a gente lembrar, coisa básica, a gente não tem que aprofundar muito. Então, a primeira coisa que a gente vai ver na questão é quem está ligando com quem. Então, vamos lá. Guanina com timina, errado. Citosina com adenina, errado. Timina com adenina, ok. Pode ser timina com adenina, ok. E pode ser citosina com guanina. Porque em nenhum momento ele exemplifica qual que é. Bacana, Vitão, mas eu sei o formato da célula. Beleza. Se você sabe o formato, a gente não vai discutir. Você já conseguiria eliminar nem a citosina e nem guanina pelo formato molecular. Porque aqui, eu supondo que eu não sei, eu vou deixar a linha aberta. Tranquilo? Então, beleza. A partir disso, agora a gente vai para a parte física. Porque ele quer saber a força de interação dessas moléculas. E como que eu posso olhar? Eu posso escolher uma das duas e fazer apenas a força de interação entre elas. Então vamos supor que eu escolhi a da esquerda. Então, ó, eu escolhi a minha da esquerda, né? Não sei se na de vocês é a esquerda. Então vamos olhar. Você concorda comigo? Se a gente lembrar de vetor, eu tenho a força 2 puxando para a esquerda e a força 1 puxando para a direita. Bacana. Então, ó, força 1 para a direita, força 2 para a esquerda. Show! O que acontece quando eu tenho setas desse jeito? Eu tenho que somar ou subtrair? Eu tenho que subtrair. Então, agora eu vou fazer força 2 menos força 1, ou força 1 menos força 2. E isso eu chamo de força resultante. Como está em módulo, isso não altera quem eu chamo primeiro, de força 1 ou força 2. Concorda comigo? Então, ó, força resultante vai ser A2, 3 vezes 10 a menos 9, módulo, né? Menos 8 vezes 10 a menos 9. 3 menos 8, 5. Então, a primeira força resultante vai ser o quê? 5 vezes 10, a menos 9. Lembra que base igual a gente mantém. Se uma fosse diferente da outra, eu teria que jogar as bases para o mesmo lugar. Então, toma cuidado com isso. Então, a gente já achou o primeiro, só que ele quer as duas forças. Então, eu preciso achar uma, achar outra e somar elas. Então, vamos para a próxima força resultante. Tá do mesmo jeito, né? F3 para um lado, F4 para o outro. Então, eu posso fazer o quê? Subtrair elas. Então, ó, modo F3, 2,6 vezes 10 a menos 9, menos 6,4
vezes 10 a menos 9. Tá em módulo, então a gente não se preocupa quem é quem primeiro. Então, força resultante, 2,6 menos 6,4 vai dar o quê? 3,8 vezes 10A menos 9. Tranquilo. Então, mas e aí? Agora eu vou e somo as duas forças. Então, ó, a força resultante real vai ser o quê? 5 vezes 10A menos 9 mais 3,8 vezes 10A menos 9. Força resultante real vai ser 8,8 vezes 10A menos 9. Certinho, senhores? Conseguiram pegar essa visão? Então a gente ficou com a alternativa C de como a física é boa. Como que eu poderia fazer também se eu quisesse? Tá vendo que os vetores estão para o mesmo lado? Então eu poderia simplesmente somar esse vetor com esse e esse com esse, depois subtrair ambos. Poderia fazer isso também. Mas a gente não quis fazer assim, então a gente ficou com o C de como a física é fácil também. Beleza? Um beijo, um abraço e até a próxima.